E assim, claro que tem a questão dos hábitos alimentares, do sedentarismo. O que leva, de fato, uma pessoa a ser obesa? Olha, é muito complexo você tentar justificar o porquê que as pessoas ganham peso. O mais rápido raciocínio que nós teremos é gasta menos energia e consome mais energia, isso dá um balanço positivo de energia, portanto, devido ao aumento do peso. Agora, a grande pergunta que fica é como que os hábitos alimentares se estabelecem em uma população e como que a inatividade também se estabelece nesta mesma população. Vou dar alguns exemplos. Se você imaginar que as cidades são cada vez mais verticais, isso é uma condição clara que tem menos espaços disponíveis. Portanto, há uma tendência na arquitetura, na questão da engenharia para as moradias, que as casas sejam menores e, portanto, terão menos possibilidade de área livre. Inclusive aquele quintal famoso que talvez em alguns momentos alguns nossos telespectadores até tenham morado em casas assim. Por outro lado, existe uma outra situação complexa que é a forma de transporte. Em geral, ele é motorizado, individualizado. Então, e tem uma questão do trabalho também. As pessoas trabalham mais horas. E, por outro lado, as pessoas comem muito mais também fora de casa. Até um tempo atrás não existia a cultura, por exemplo, do restaurante por quilo. Quando isso foi introduzido, muda o comportamento. Então, a combinação desses fatores é uma combinação muito difícil de estabelecer o que é mais importante para trazer ou para resultar na obesidade. O fato é que essa combinação tem se mostrado desfavorável em termos de saúde pública. Então, nesse caso, qual que é a questão? Tentar criar mecanismos de estímulo para diminuir esta condição negativa que o ambiente causa, que a forma do trabalho causa, que a forma de deslocamento causa, que os hábitos vão se estabelecendo, principalmente nas grandes cidades, onde tem um problema de segurança ou insegurança muito grande. Então, essas combinações, elas precisam tentar criar um ponto de equilíbrio para que as pessoas entendam que a atividade física é uma forma de não só controlar especificamente a obesidade, mas trazer outros mecanismos de saúde, como, por exemplo, a melhoria cardiorrespiratória, o aumento da força, a socialização. Isso daria, do que nós chamamos, de uma maneira um pouco mais recente, uma melhora do bem-estar desses indivíduos. Então, eu particularmente acredito que será muito difícil criar um controle em termos populacionais desse aumento do peso corporal. É bem provável que alguns projetos realizados no Brasil e fora do Brasil têm mostrado pontos positivos nesse controle do ganho do peso ao longo da vida, mas, de modo geral, os dados eles ainda mostram crescimento. Isso significa que essa população ainda deve manter esse comportamento com relação a hábito, com relação ao gasto de energia na sua vida diária, em condição de desequilíbrio. E muito provavelmente a gente vai ter ainda uma condição populacional um pouco mais pesada nas próximas décadas. Uhum. E até como o senhor comentou de toda essa situação, o jovem hoje em dia, se ele não está na frente do computador, ele está na televisão, ele está jogando videogame, aí da escola para casa. Como incentivar o jovem a praticar esportes? Olha, é outro problema, né, que você está colocando agora. Porque a mesma verticalização, a mesma insegurança, as mesmas condições ambientais que causam impacto sobre você, causam impacto sobre o adolescente. Com um detalhe, talvez, de maior gravidade. As famílias, em geral, elas têm uma renda familiar que depende da participação do pai e da mãe, na maior parte das vezes. E essas crianças ficam em casa. Por uma questão de segurança, a família prefere que ela fique em casa, talvez o computador, talvez o videogame, ao invés de estar na rua, onde o risco ele é gigantesco. E eu estou falando aqui de populações que têm um bom nível socioeconômico. Por outro lado, nas populações de nível socioeconômico inferior, o raciocínio é o mesmo, porque o problema da insegurança ela transcende outras questões, como o local de moradia, onde talvez tenha uma situação ambiental de risco grande para a droga, para outras condições.
e, portanto, prefere-se de novo que essa criança tenda a ficar em casa. Muito contrariamente ao que as pessoas pensam, as classes menos favorecidas assistem mais tempo de televisão, ficam mais tempo em condição sedentária ou inativa dentro de casa. Portanto, reverter isso significa a família começar também a estabelecer outros comportamentos para os hábitos dessas crianças ou desses adolescentes. Segunda questão, a escola tem um papel importante nisso. Entretanto, é cultural saber que a criança ou adolescente educado é aquele que fica sentado. Aquela criança muito ativa, ela cria problema na escola. Talvez a aula de educação física, em alguns momentos, seja extremamente desagradável, porque as pessoas gritam, falam alto e etc. Isso incomoda muita gente. E além do que, às vezes a própria aula de educação física, ela não é suficientemente democrática, abrangente, para que todos participem. No sentido de que muitas vezes só se joga uma modalidade, joga vôlei, joga basquete, etc. E não sei se é isso que as pessoas precisam, em termos de conscientização da importância da atividade física ou do gasto calórico como um componente da vida diária. E, por último, os adolescentes se organizam muito bem em grupos. Talvez, se houver nessa escola, por um conjunto de fatores de estímulo, que essas crianças façam atividade por meio de jogos, de grupos de capoeira, de grupos de dança, etc., talvez a gente tenha ali uma condição favorável para essas crianças fazerem exercício. Por outro lado, se a escola também não permitir essa ação da criatividade que pode surgir do próprio grupo, em alguns momentos nós temos dificuldade de implantar ou imaginar que essas crianças passem a ter o conceito de um estilo de vida ativo como um fator importante para a saúde. Então, significa que é complexo demais esse tipo de solução, que é outro problema. Eu também não vejo, neste momento, se não houver uma mudança da atuação efetiva do profissional dentro da escola. E não é só da educação física, não. São todos os professores são responsáveis pela formação de conceito dessa criança e não unicamente passar informações técnicas, operacionais, instrumentalizadas, no sentido de que essas crianças possam ter conceito, porque a partir de conceito as pessoas têm autonomia em decidir. Agora, como que eu posso acreditar que as pessoas passem a ter autonomia se não refletem, se não entendem porque todos esses conteúdos escolares são importantes? Isso quer dizer, então, que o conteúdo da educação física passa pela mesma dificuldade das crianças não entenderem por que tem que estudar literatura ou história. Porque provavelmente a gente não esteja fazendo todo o papel em termos de formação conceitual, a não ser uma condição talvez um pouco conteudista. Vai dando conteúdos e coisas, e quem sabe alguém ali no meio daqueles 14 milhões de estudantes de escola pública do estado de São Paulo, ao redor disso, consigam entender alguns e se tornarem relativamente mais ativos ou, enfim, diferentes, né? E, portanto, também não é uma situação muito simples de resolver.